Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui quem vos fala é o irmão Jorge e desta vez vim trazer para vocês mais um estudo. Vamos falar sobre os valores do cristianismo. Novamente vos peço que não deem likes, mas que se inscrevam no meu canal e ativem o sininho para serem avisados a cada nova postagem nesse canal. Meus queridos, qual a razão desse tema? É que com o passar dos anos, muitos valores do cristianismo foram se perdendo, a ponto de chegar ao estado de materialismo, que infelizmente é o valor apregoado hoje na Igreja de Cristo, não querendo generalizar. Desta forma, a igreja deixou de ser um local reservado para a espiritualidade, passando a ser um ambiente de incentivo materialista e consumista. E nesse estudo, visando a edificação espiritual de cada um, venho trazer, texto a texto, valores éticos e morais, sem os quais a espiritualidade está sendo comprometida. Apesar de ser um tema de grande importância para a sociedade dentro e fora da igreja, vou me dirigir aos de dentro da igreja. Mas é bom que os de fora da igreja também acompanhem esses estudos. Aos da igreja, peço que repassem a todos e principalmente para os seus pastores, para os seus líderes, para os seus superiores eclesiásticos. Esse tema vai levar muito tempo, por isso irei dividi-lo em capítulos. Minha intenção com isso é passar para vocês os valores morais e éticos existentes na Bíblia Sagrada. Valores como honestidade, liberdade, solidariedade, tolerância, respeito, caráter, responsabilidade, cooperação, lealdade, empatia, altruísmo, gratidão, resiliência, sinceridade, resignação, sabedoria, castidade, disciplina, pudor, ordem, organização, decência, dignidade, fidelidade, temperança, valentia, justiça, amor, integridade, perseverança, generosidade, compaixão, dentre outros. Esses valores são princípios éticos e morais necessários para uma vida em sociedade na igreja e também fora dela, resultando em uma sociedade com conduta exemplar que poderá levar muitos à conversão e ao reino de Deus. Entretanto, infelizmente, o que temos hoje é uma sociedade formada por crentes carentes de valores éticos e morais, resultando em uma sociedade também carente de valores éticos e morais. Vocês mesmos podem observar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 16, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: vós sois a luz do mundo. Isso quer dizer que a igreja de Cristo deveria ser a luz que orienta, que guia, que mostra o caminho. Olha o que diz a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, ou seja, no meio dos pecadores, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Porém, se nós formos observar atualmente, de um modo geral, a conduta do povo de Deus tem sido exemplar, nós vemos cotidianamente notícias de evangélicos desrespeitando o direito de opção sexual, desrespeitando o direito de opção religiosa e desrespeitando o direito de opção política e brigando, discutindo até por futebol. Vejam vocês a que grau de carnalidade está envolvida, está mergulhada a Igreja de Cristo. E torno a dizer,
não querendo generalizar. Quando o Senhor Jesus Cristo colocou a Pedro como o cabeça da igreja aqui na terra, significa que tanto Pedro como os demais apóstolos são autoridades no cristianismo aqui na terra. O que significa que nós temos que obedecer ao que os apóstolos ordenaram. São autoridades constituídas pelo próprio Senhor. E aquele que deliberadamente decide não obedecer àquele que foi revestido pela autoridade dada pelo Senhor, está resistindo não a Pedro e aos demais apóstolos, mas está resistindo àquele que os constituiu como autoridades na igreja de Cristo. E o mandamento que o apóstolo Pedro está dando aqui é esse, para manter exemplar, para que nós sejamos exemplos no nosso procedimento no meio dos pecadores. Não é mau exemplo, temos que ser bom exemplo, para que naquilo que eles nos acusarem, as acusações sejam falsas, as acusações sejam mentirosas. Mas nós vamos ver que, infelizmente, vergonhosamente, não são falsas as acusações feitas contra o povo evangélico hoje. O desrespeito é claro, é cotidiano. Pessoas que desrespeitam os outros em nome de Jesus, usando a Bíblia, sujando a Bíblia, manchando o Evangelho do Senhor, porque nunca procuraram se dedicar em entender o que significa misericórdia quero. Não tem empatia, senso de compaixão, desrespeitam as próprias escrituras sagradas. E isso cotidianamente. Valores que se perderam. E, infelizmente, a própria igreja está incentivando as pessoas a buscarem a Deus por interesse próprio, incentivando o materialismo que já existe em cada pessoa, incentivando as pessoas a buscarem a Deus por causa de dinheiro, por causa de prosperidade. Ora, se o Senhor falou que vós sois a luz do mundo, quer dizer que o mundo inteiro precisa da nossa orientação. Só que, para que as pessoas sigam as orientações de outras, elas precisam ver exemplo nessas outras. E o que é que nós vemos? Muitas pessoas dizendo que não querem nunca ser cristãs por causa da conduta, por causa do mau exemplo dos cristãos. Cristãos cercados de vaidade, cercados de egoísmo, têm o seu ego inchado, não querem parecer diferentes, querem ser iguais, então deixam de ser luz. Uma vez esta luz estando apagada, o mundo fica sem direção. E uma sociedade cristã, carente de valores éticos e morais, não pode ensinar aos outros o que não sabe. Ou seja, não pode guiar a outras pessoas, não pode ser luz para elas. E é o que vimos em nossa sociedade atual. As pessoas estão matando por qualquer coisa. Se alguém pisou no pé, mata. Se um relacionamento acabou, mata. Se alguém disse um palavrão, mata. Houve discussão no trânsito, mata. Quem não viu o caso da cantora evangélica que foi morta por membros, segundo a reportagem, foi morta por membros da própria igreja. Que igreja é essa? O que é ensinado nessas igrejas de hoje? Quais são os valores morais, quais são os valores éticos que estão sendo ensinados hoje? Pessoas que durante o dia passam dizendo palavrões e durante a noite passam cantando hino de louvores vindo da igreja. Pessoas que fazem uso de bebida alcoólica e querem repreender a injustiça, a conduta errada dos outros. Pessoas que dizem palavrões e acham que podem repreender os outros, que podem chamar os outros a atenção. Então são valores que se perderam. As pessoas, os crentes, os evangélicos, estão vazios de valores morais e éticos. Novamente, faço questão de frisar bem isto, não generalizando. Na ausência de valores éticos e morais,
O que vai permanecer e prevalecer é somente o valor material. As pessoas estão materialistas e consumistas. Se o valor que existe é o valor material, então a vida do próximo perde o valor, a dignidade perde o valor, a honra perde o valor, o pudor perde o valor e passa a ser antiquado, a decência perde o valor e passa a ser antiquada, a dignidade perde o valor, e quando a dignidade perde o valor, ela leva consigo uma bagagem de outros valores. Por exemplo, uma pessoa sabendo que Deus é Espírito, que Deus é santo, que Deus quer santidade. Que valor essa pessoa tem em si mesma para buscar a Deus porque ela quer um marido, ou porque ele quer uma esposa, porque ele quer uma namorada, porque ele quer riqueza, porque ele quer prosperidade, porque ele quer ficar mais bonito, porque ela quer ficar mais bonita. Vai para a igreja para buscar o Deus de toda a santidade e cercada de vaidade. Quer que o Deus de toda a santidade lhe seja a companhia durante todo o dia, mas durante todo o dia ela anda cheia de vaidade, ela não quer abrir mão da própria vaidade. Então o que é que ela entende como santidade de Deus? O que é que ela entende de Deus? As pessoas no próprio meio evangélico estão criando um Deus para si, um Deus que lhe aceite com vulgaridade, um Deus que lhe aceite com sensualidade, um Deus que lhe aceite cheio de vaidade, um Deus que lhe aceite materialista, um Deus que lhe aceite consumista. E não somente isso, não basta. Tem que ser um Deus que lhe aprove em todas essas coisas. É esse o Deus que as pessoas estão buscando, estão inventando para si. Antes, as pessoas do mundo, somente as pessoas do mundo, somente as pessoas não convertidas é que inventavam, criavam um Deus para si ou seguiam outros deuses segundo a religião de seus pais. Hoje não, dentro das próprias igrejas evangélicas, não generalizando, as pessoas estão criando um Deus para si, um Jesus para si, um Jesus que aceita palavrões, um Jesus que aceita adultério, um Jesus que aceita vaidade, um Jesus que aceita a falta de santidade. Um Jesus que aprova essas coisas. Eles estão criando, inventando um Jesus para si. O que é isso? A ausência de valores morais e éticos. E se a igreja não rever esses conceitos e valores, abraçando a sua responsabilidade hoje, será ainda pior na geração futura. Em Oséias 4, do versículo 1 ao versículo 13, o próprio Deus culpa os sacerdotes pela conduta errada e, com consequência, os sofrimentos do povo. O título diz assim: Corrupção de Israel. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e tudo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo,
e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificaram sobre o cimo dos montes e queimaram incenso sobre os outeiros debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Logo no versículo 1, quando o Senhor diz: porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Quem deveria buscar conhecimento de Deus para passar para as ovelhas? Os sacerdotes. E eles não faziam isso. E aí o Senhor está dizendo que o que prevalece é o pecado. E como consequência desse pecado, no versículo 3 diz: por isso a terra está de luto. É como o Senhor Jesus Cristo disse: se o sal for insípido, como lhe restaurar o sabor? Sendo que nós somos o sal da terra. A terra está morta porque o sal está insípido. Não está dando vida à terra porque o que está prevalecendo é o pecado dentro da igreja. E tudo na terra desfalece. Os animais sofrem por isso, os peixes sofrem por isso, as aves dos céus sofrem por causa disso. No versículo 4, o que Deus está dizendo é: ninguém contenda e ninguém repreenda, porque ninguém tem moral para isso. Porque está todo mundo andando errado, não querendo generalizar. Mas não pode uma pessoa, um crente que bebe, não pode repreender ninguém. Um crente que adultera não pode repreender ninguém. Não pode contender com ninguém. Um crente que xinga não pode contender com ninguém. Um crente que não tem moral, que não tem conduta correta, que não é exemplo. Um crente que xinga, que bebe, que adultera. Um crente carnal, um crente vaidoso, uma crente vaidosa, não pode repreender ninguém. Não pode contender com ninguém. Por isso que Deus está falando aqui no versículo 4. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Ou seja, o povo não pode acusar os sacerdotes, nem os sacerdotes podem acusar o povo. Um não pode acusar o outro. No versículo 6, o próprio Deus diz que o povo dele está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, pela falta do conhecimento. Meus queridos, isso aqui foi escrito há milênios atrás. Desde milênios atrás, Deus já falava da importância do conhecimento. E o que nós vimos hoje? Gente, nós vimos hoje pastores que não sabem nem ler. Como é que eles não sabem nem ler? E eles vão poder passar os ensinamentos da Bíblia Sagrada para os outros. Existem aqueles pastores que são analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional? É aquela pessoa que sabe juntar as letras, mas ela não sabe o significado da vírgula, do ponto e vírgula, da reticência, da interrogação, da exclamação. Ela não sabe compreender um texto. Ela só sabe ler as palavras. E uma pessoa assim, hoje, é pastor. Gente, nós sabemos que existe o poder de Deus através do Espírito Santo que dá entendimento para pastores que são espirituais, para pessoas que são espirituais, conhecerem as Escrituras Sagradas e ensinar o povo. Eu não estou ignorando aqui o poder do Espírito Santo. Aliás, é muito comum a gente ver pessoas que são formadas em teologia desprezarem o conhecimento de pastores que não têm ensino superior, que não sabem ler direito. Por outro lado, também é muito comum pastores que não sabem ler desprezarem o estudo dos outros, a formação dos outros. E se baseiam: mas Pedro era analfabeto e falava de forma que até os doutores se admiravam. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Os pastores analfabetos de hoje não admiram ninguém.
Não deixo ninguém admirado porque não existe poder do Espírito Santo em muitos deles. Em muitos deles. A gente não vê nada no vocabulário, nem na forma de ler, nem na forma de explicar as coisas que faça com que o povo veja o poder de Deus neles. Porque o que os doutores da lei viam em Pedro era uma verdadeira instrução, um verdadeiro entendimento. Eles perguntavam como pode este homem saber tais palavras sem saber ler? E hoje não. Ninguém faz um comentário desse de muitos analfabetos que estão aí e que não sabem nem ler ou que leem malmente. Porque fica óbvia, super notória a sua dificuldade em ler e em interpretar um texto. Deus culpa os sacerdotes pela falta de conhecimento do povo. Porque o próprio Deus diz: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Então não é para pastor nenhum reprovar uma outra pessoa que está falando de acordo com o que ela estudou. Porque Deus não quer para sacerdote do seu povo uma pessoa que rejeita o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quem nunca ouviu esse ditado popular? Filho de pastor não é crente. Por que isso? O próprio Deus fala lá no final do versículo 6 e no versículo 7 Deus diz: visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes quem? Quanto mais os teus filhos se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Ou seja, era honroso para um homem ter filhos varões. Era uma honra para ele. Deus está dizendo: eu mudarei a tua honra em vergonha. Esses filhos dele seriam uma vergonha para ele. Por isso que até hoje existe esse ditado: filho de pastor não é crente. Por quê? Porque ele é um crente dentro da igreja e que fora da igreja todo mundo sabe como é a vida dele. Ele não é exemplo de crente. Não generalizando. No versículo 12, Deus está falando da conduta materialista do povo. Ele diz: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá respostas. Ou seja, um povo que cria um Deus para si. Quando ele diz a sua vara lhe dá respostas, a pessoa anda carnalmente o dia inteiro, na sua vaidade, na sua prostituição, nos palavrões, cometendo injustiças, tem gato de água, tem gato de luz, tem gato de internet, tem gato de televisão, compra pirataria, pratica injustiça, compra injustiça e vai para a igreja e lá ouve profecias boas para ele. Materialista, carnal, vaidoso, injusto, incorreto e quando chega na igreja ouve profecia boa. Eis, servo meu, que te digo, eis que estou contigo. Ele ouve o que ele quer ouvir. É o que está escrito: a sua vara lhe dá respostas. Porque um espírito de prostituição os enganou. Que prostituição é essa? Uma prostituição pode ser física e pode ser espiritual. Física não precisa nem explicar, mas o que é a prostituição espiritual? É a pessoa criar um Deus para si. E muitos crentes estão criando um Jesus para si, um Deus para si. Isso é uma prostituição espiritual. Abandonaram o seu Deus, ou seja, abandonaram o Deus da Bíblia. Nem se preocupam em conhecer as escrituras sagradas. Vão seguir o que a profecia falou na igreja. E mais, ainda tem igreja que nem pega na Bíblia. Tem igreja que o culto é todo só com profecias. As pessoas levam a Bíblia para a igreja como se fosse chaveiro. Como se fosse alguma coisa para ocupar a mão. Mas chega na igreja, nem abre. E quando abre é só para pegar um texto, para em cima daquele textozinho, aquele versículozinho ali, justificar a próxima profecia que virá. É o culto inteiro só profecia do início ao fim. E nada de Bíblia. Tem igreja que nem escola dominical tem. As pessoas ficam anos e anos e anos e anos na igreja e não sabem absolutamente nada de Bíblia. Ou seja, abandonaram o seu Deus. O Deus que diz que o povo dele é derrotado por falta de conhecimento. O próprio Jesus Cristo disse: vocês erram por falta de conhecimento das Escrituras sagradas.
No versículo 13, quando diz: sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Aqui está dizendo o seguinte, que a zona de conforto, debaixo da sombra, que está falando da zona de conforto. A zona de conforto diz que é melhor se sacrificar trabalhando para dar dízimos e ofertas todo mês em busca de uma bênção, de uma prosperidade, do que estudar buscando conhecer o próprio Deus, do que se esforçar abandonando a carnalidade, o materialismo e o consumismo para ser espiritual, santo, justo, correto, verdadeiro. E como consequência de todo esse comportamento vaidoso, carnal, consumista, materialista, vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. Ou seja, o pecado só cresce, só se multiplica. É a consequência. Quando em Gênesis, no capítulo 8, versículo 21, o Senhor diz que é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, ele se refere ao coração do homem que é mau desde a sua mocidade. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 6, versículo 9, diz que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Mas íntegro em que, já que não existia lei nem mandamentos? A resposta é pelo fato de ser justo em uma terra moralmente corrompida, pervertida. Mas a moral segue uma ética. E onde estava essa ética? Na justiça que habitava no coração de Noé. Em Gênesis capítulo 9, versículos 22 e 23, observem a ausência de valores no filho mais jovem em face aos valores dos outros filhos de Noé. O versículo 22 diz que Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez saber a todos os seus irmãos. Ou seja, ele zombou do próprio pai, ele deu risada daquilo. Veja o comportamento dos irmãos dele. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Vocês conseguem perceber a diferença de valores morais? São 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. O mais novo não tinha valores morais consigo. Os outros 2 filhos, quando souberam disso, foram de costas, com o rosto virado, e cobriram a nudez do pai, sem ver a nudez do pai. Qual é o valor existente aqui? Respeito, honra ao próprio pai. Observem também que, devido à corrupção generalizada, Deus destruiu tudo, recomeçando tudo a partir de Noé. Porém, a ética e a moral de Noé foram se perdendo ao longo dos anos, e a terra voltou a ser como era antes do dilúvio. E nós vemos isto hoje no nosso cotidiano. Por esse motivo é que a conversão deve começar pelo coração, pois sem esses valores dificilmente haverá mudança de conduta, de comportamento. O problema é que a igreja perdeu o foco e não sabe mais o que ensinar para os seus fiéis. Assim, as ovelhas ficam perdidas, sem direção. E aí cumpre-se o que está escrito em Mateus capítulo 15, versículo 14. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: é cego guiando cego. Ambos caem no mesmo buraco. Tal é o povo, assim é o sacerdote. No próximo capítulo, daremos continuidade a esses estudos, já falando do primeiro valor, a liberdade. Que Deus abençoe a todos.